Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a nossa quinta catequese mistagógica de São Cirilo de Jerusalém, nosso 11º encontro. Estamos falando da celebração eucarística. As catequeses mistagógicas tratam de 3 elementos importantes: batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, nós estamos na parte da celebração eucarística, está fazendo a preleção da quinta catequese. E muito tranquilo, muito simples. Vamos trabalhar 2 pequenos temas que ele fala: a epiclese e a intercessão. A epiclese é uma invocação ao Espírito Santo. Esta invocação litúrgica ao Espírito Santo é quando se pede ao Pai para que envie o Espírito Santo para que as ofertas do pão e o vinho se transformem no corpo e sangue de Cristo. Então essa é a epiclese, é uma invocação ao Pai pedindo ao Espírito Santo que venha para transformar o pão e o vinho. É uma ação divina do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fecunda Maria. Então, é o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que, no batismo, age para santificar a pessoa no batismo. Então, vamos fazer esta epiclese. A do batismo é uma forma que nós sabemos que nós somos santificados pela ação do Espírito Santo. Mas aqui, a epiclese eucarística. Depois de santificados por esses hinos espirituais, os cantos, as leituras da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, salmos, suplicamos ao Deus benigno que envie o Espírito Santo sobre os dons colocados, que é o pão e o vinho, para fazer do pão, que está ali presente, que o pão se torne o corpo de Cristo e o vinho se torne o sangue de Cristo. Então o Espírito Santo ele é invocado sobre as ofertas do pão e do vinho, e o Espírito Santo é invocado, se pede ao Pai que seja benigno na sua ação misericordiosa, enviando o Espírito Santo sobre estes dons, e aí vai fazer com que o pão se torne o corpo de Cristo, o vinho se torne o sangue de Cristo. Pois tudo o que o Espírito Santo toca é santificado e transformado. Então, a ação divina que nos santifica. Uma das concepções mais antigas da profissão de fé do Espírito Santo, que o Espírito Santo é santificador. Isso é bem da origem da Igreja, bem do século I, século II. Intercessões. Número 8. Em seguida, realizado o sacrifício espiritual, onde se pediu que o pão se transformasse no corpo de Cristo, se suplicou que o Espírito Santo descesse para transformar o vinho no sangue de Cristo. Então, realizando o sacrifício espiritual, é um culto incruento. Ele cita uma palavra interessante. Isto é, a realidade cruenta está no Jesus que morre na cruz. Jesus que morre na cruz, derramando o seu sangue, é um sacrifício cruento. O sacrifício eucarístico, ele é incruento. Nós pedimos ao Espírito Santo que transforme o corpo, o
pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo, mas ali não tem o derramamento de sangue, mas a presença de Cristo, mas é um culto incruento, um sacrifício incruento. Em presença dessa vítima de propiciação, que é Jesus, invocamos a Deus, no caso o Pai, pela paz comum das igrejas, pelo bem-estar do mundo, pelos imperadores, pelos exércitos e aliados, pelos doentes, pelos aflitos e, em geral, todos nós rezamos por todos aqueles que têm necessidade de socorro e oferecemos essa vítima. Então, a gente mostra que dentro da celebração da Eucaristia, nós fazemos essas preces antes da Eucaristia, né? Mas aqui também é colocado na Eucaristia. Embora na Eucaristia nós colocamos também essas preces. Nós colocamos as preces pela igreja ministerial, então pedimos pelo Papa, pelo Bispo, pela igreja padecente, aqueles que morreram, pela igreja militante, que no caso ali somos nós, pela igreja militante e depois pela igreja triunfante, que são os santos, né? Essas intercessões são colocadas aqui dentro da Eucaristia, mas nós temos também uma intercessão que é colocada nas preces da comunidade. Mas aqui se coloca dentro da Eucaristia, se faz esse pedido por todas essas pessoas que estão vivas, que estão ali, né, vivendo todos aqueles aspectos da vida. Então, a partir do momento em que lembra-se todas essas pessoas, enfermos, as pessoas aflitas, né, em geral, depois fazemos menção dos que adormeceram, os mortos. Primeiro dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, para que Deus, por suas preces de intercessão, aceite nossa súplica. A igreja triunfante e a igreja padecente. Depois ainda rezamos pelos santos padres, bispos, adormecidos, enfim, por todos os que nos precederam, persuadidos de que será o máximo proveito para as almas, pelas quais a súplica é levada ante a santa e tremenda vítima, que é Jesus. Eu quero persuadir-vos com exemplo. Sei que muitos dizem que aproveita a alma que parte deste mundo, com faltas ou sem faltas, se é mencionado na oferenda eucarística. Muitas vezes o São Cirilo coloca uma coisa: para que rezar pelos mortos? Qual a razão? Então ele vai dar um sentido que no século IV se usava. Porventura, se um rei banisse aos que se rebelaram contra ele, e se em seguida seus companheiros, traçando uma coroa, o presenteiam ao rei em favor dos condenados, não lhes concederá a remissão dos castigos? De tal modo, nós também, apresentando a Deus as súplicas pelos adormecidos, embora tenham sido pecadores, nós não traçamos uma coroa, mas apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados. Nós apresentamos ao Pai o Cristo. Ele morreu por nossos pecados, para que o Pai tenha misericórdia também daqueles que morreram, tornando propício em favor deles e em nosso favor o Deus benigno. Então ele quer mostrar que o valor que nós temos de rezar pelos mortos é o próprio Cristo. Ele morreu pelos pecadores, para que o Pai tenha misericórdia desses que morreram no pecado, né? Porque a partir da vítima que nós apresentamos, que é Cristo, que perdoa os pecados, como Ele nos perdoa, também perdoe aqueles que morreram. É um ato também de intercessão em favor daqueles que morreram. Então ele cita esse exemplo, essa analogia com esse rei, né? E aqueles que se tornaram inimigos do rei e depois são reconciliados pela ajuda dos amigos que vão interceder por eles, pedindo perdão do rei. Então, aqui depois nós vamos continuar. Nós temos agora o Pai Nosso, né?
para poder refletir depois a comunhão. E assim nós vamos terminar essas catequeses mistagógicas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.